Estamos de volta aqui no Arena do Gol, agora para falar do Campeonato Brasileiro, dessas 6 primeiras rodadas que já tivemos. Falaremos sobre essa suspensão também que estamos tendo aí no Campeonato Brasileiro, alguns jogos já paralisados. Acompanhe o nosso vídeo aqui no Arena do Gol. Então, falando já do Campeonato Brasileiro, essas 6 primeiras rodadas que tivemos aí, o que vocês estão achando sobre não só desse início de campeonato, dessas rodadas, mas sobre essas polêmicas também, isso tudo que vem acontecendo, mas principalmente do desenvolvimento dos clubes. Era o que vocês esperavam, ter um Atlético Paranaense já na 6ª rodada, um Atlético Paranaense em primeiro, um Bahia em segundo. Era isso que vocês viam antes de começar o campeonato ou teria uma alteraçãozinha ali nesse início de tabela aí? O que vocês visualizaram, até pelo elenco que os clubes organizaram, trouxeram para esse ano? O Bahia sendo um clube aí que virou SAF, né, por um dos maiores clubes do mundo, que é o Manchester City. Então, era essa a visão, o Cruzeiro se mostrando um clube que está se recuperando também na parte do futebol ali. O que vocês visualizaram aí para esse início de Brasileirão? Como já era esperado, né? O Brasileirão ele é uma competição que é muito interessante porque sempre tem essa disputa acirrada, né? E, na minha opinião, os times que estão aqui, que estão em primeiro aí disputando aí nas cabeças, não é nenhuma novidade, né? O Bahia teve um crescimento aí absurdo nos últimos tempos, o Atlético Paranaense também. Flamengo, Botafogo, São Paulo, Botafogo ano passado fez um ótimo primeiro turno. A gente também não entendeu ainda, né, até hoje, por que no segundo turno caiu tanto o rendimento do Botafogo. E o São Paulo, que depois que o Dorival assumiu, né, foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo. E hoje também não é novidade para estar nas cabeças aí do campeonato. Para mim, na verdade, é uma surpresa o Atlético Paranaense estar na liderança. Está na liderança, né? Porque é um dos que está chegando por fora, né? Porque todo mundo apostava no Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. É verdade. São Paulo também está chegando, mas o São Paulo estava ruim, deu uma melhorada. Apesar de que ele do treinador. Apesar de que o Atlético está em primeiro pelo saldo de gols, né? Que ele está empatado ali com o Bahia, Exatamente. mas está em primeiro, né? Não deixa de... E aí, com a chegada do novo treinador do São Paulo, né? Que foi que o São Paulo deu uma melhorada, ele acertou tudo lá e o São Paulo está rendendo mais agora. E essa melhora do Flamengo também, né? Porque o Flamengo no início, ali nas primeiras rodadas, a galera começou a ficar já pressionando, né? O normal da torcida, não só do Flamengo, mas até pelo que o clube vem apresentando de estrutura, de jogadores, de elenco mesmo, nesses últimos anos, a gente já espera o Flamengo e o Palmeiras vão começar no início do campeonato, já vão estar lá nas primeiras colocações, e a gente não viu isso nessas primeiras rodadas. E agora não, agora o Flamengo já começando com a era Tite, né? Melhorando, recuperando, vamos dizer assim, no Brasileirão. Deu uma recuperada, né, nessas últimas rodadas agora, que o Flamengo também não estava legal, né? Deu uma acertada aí, melhorou, está em terceiro agora na tabela, mas o Palmeiras, que você citou aí, também era para estar lá na frente, né? Aos nossos olhos, pelo futebol. Pelo elenco, pelo futebol, pela estrutura que o clube tem hoje. Mas está apenas na nona colocação. E brigando para chegar lá na ponta. Inclusive, o último jogo perdeu para o Atlético Paranaense. De 2-0 jogando em casa. Sim. E o Atlético que foi para a primeira colocação justamente nessa partida também, né? Assim como diz a Leila, né? Ela falou que não é em casa porque foi no Barueri. Mas o Palmeiras é o mandante. O Palmeiras é o mandante, né? Não tem essa. Perdeu em casa. E continuando ainda em relação ao Flamengo, o Flamengo só tem que o Tite definir o time. O time do Flamengo não está um time definido, né? Não é um time que você olha e fala assim, pô, esse é o time do Flamengo, essa é a escalação do Flamengo. Ele ainda está se descobrindo, ainda que de repente seja já ali, está quase atingindo a meta de deixar um time do Flamengo certo, ainda não bateu isso. E outra também o Flamengo não tem um time titular ainda. Não tem um time, além de não ter um time titular ainda, o Flamengo não está conseguindo, de vez em quando o Flamengo oscila de uma forma que é inexplicável. Entendeu? Com um time, com um elenco que o Flamengo tem, né, com o investimento que o Flamengo tem. O Flamengo às vezes ganha um jogo de 2-3-0 e perde 2 jogos que você não consegue explicar o que aconteceu. Então o Flamengo tem que ajustar isso. O Flamengo com certeza é um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro e também nos outros campeonatos também o Flamengo é um dos favoritos a chegar
ali para conseguir o título também. E vocês falaram agora do Palmeiras, o Palmeiras também é um favorito direto aí, né, juntamente com o Flamengo, de ser campeão brasileiro. Inclusive o Flamengo, né, nas últimas rodadas, na terceira rodada o Flamengo empata com o Palmeiras 0-0, né? Depois ele vem e perde para o Botafogo de 2-0. E aí com o Bragantino, já jogando contra o Bragantino, contra o Bragantino empata em 1-1 com o Bragantino. Mas teve aquela polêmica lá. Mas foi, no resultado final foi um empate, né? A polêmica. Como sempre. A arbitragem está ajudando bastante. Que vai ser um tema muito forte que nós vamos falar também sobre a arbitragem no Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo empatou 1-1 e agora vem contra o Corinthians e tem esse revés aí e volta pro jogo. Ganha de 2-0, já sobe na tabela e volta pro jogo ali do Campeonato Brasileiro. São investimentos muito altos que os clubes possuem, mas se tratando de Flamengo e Palmeiras, com o elenco que eles têm, a cobrança vai ser maior, é natural também, né? Não tem como não ter uma cobrança, não dá para ter a mesma cobrança no Flamengo no Vasco, enfrentando crise política, crise econômica, de tudo, e técnico, a cobrança não tem como ser a mesma, né? A questão financeira é muito diferente dos dois, não tem como. Totalmente diferente. Organização financeira, apesar de que hoje eu vejo no Flamengo uma certa crise política também, nos bastidores ali com alguns diretores, algumas confusões rolando, e isso atrapalha em campo, a gente sabe, né? Até pela relação com o elenco também, né? E que já vem já há algum tempo, que já vem há algum tempinho rolando isso. Já vem já há algum tempo. E é aquela coisa, o Flamengo, ele tem ele é muito cobrado por ser Flamengo. Essa que é a verdade. E só por existir, né? Só por existir ali, só pela história que o clube tem. E o Flamengo é um dos poucos times do Campeonato Brasileiro e dos outros campeonatos que tem um elenco, né? Ele não tem um time, o Flamengo tem um elenco. Ele tira fulano e bota ciclano, um time que tem o 6 por meia dúzia. Cebolinha no banco, Arrascaeta às vezes está no banco, De La Cruz já tem uma diferença. Tem 2 times, né, no Flamengo hoje. Né? Se a gente for parar para pensar, são 2 times. Se tratando de Campeonato Brasileiro, são 2 times. São 2 times. Talvez até seja por isso que o Tite ainda não montou esse time principal, vamos dizer assim, né? Sim, porque você vai para um jogo e um tá mais ou menos, você já tira o De La Cruz e bota um Arrascaeta, não tem problema, né? Apesar de algumas características, às vezes, em campo não serem exatamente iguais, mas você trocou 2 atletas no mesmo nível, de um alto nível, né? Pro jogo ali. No Flamengo ali, só tem uma posição ali, um jogador ali que eu não aceito até hoje, cara. E o Tite insiste. Esse Luiz Araújo, pra mim, não desce. Não é atleta do Flamengo? Não, ele é jogador do Flamengo, sim. Não quer dizer que ele seja ruim. Mas ele titular e o Bruno Henrique na reserva, eu não consigo ver isso, não. É uma visão de técnico para técnico, né? Aí a gente já não pode se envolver muito se tratando do nosso amigo Gilson aqui, que é um técnico também de futebol, consegue visualizar diferente em campo ali. Mas o que você vê no Bruno Henrique? Ele passou um tempo também machucado, né? Algum tempo atrás, mas esteve machucado, depois voltou com altos e baixos, e agora ele já está de novo preparado então para ser esse titular no lugar do... Sim, porque para mim o Bruno Henrique, ele é um jogador mais finalizador. Ele tem um objetivo, ele quer logo partir para cima e definir. O Araújo não, é muito cisca para lá, cisca para cá, puxa para dentro. E quando chuta que ele vê que vai perder a bola, ele vai lá e chuta ou então toca. Mas o Bruno Henrique não, ele briga até o final, ele vai lá, busca a bola, passa, cruza na área e recebe também para poder finalizar. Já o Luiz Araújo não tem esses recursos como o Bruno Henrique. E se tratando de Campeonato Brasileiro, né? Nós falamos aqui do Atlético Paranaense, do Flamengo, do Palmeiras, dessa cobrança toda de eles estarem ali em primeiro, mas eu vejo o Bahia como, talvez, a gente já vai falar sobre isso, mas talvez como um desses grandes candidatos ao título. Não sei se de repente ele vai chegar em primeiro, mas Libertadores eu creio que possa ser que ele pegue, né? Se a gente olhar os últimos jogos aqui do Bahia, o Bahia vai e joga contra o Fluminense, ganha do Fluminense na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ele vem para a terceira rodada do Brasileirão. Cadê o Bahia? Vem para a terceira rodada do Brasileirão, empata com Vitória, já fora de casa, né? Bahia e Vitória, que já é um jogo à parte, né? Já entram outras coisas também ali dentro de campo, mas depois ele ganha do Grêmio por 1-0, ele joga contra o Grêmio e ganha do Grêmio, ganha do Botafogo no Engenhão de 2-1. Né? Então você vê já que olha o histórico aí que o Bahia vem apresentando. E depois, por último, na sexta rodada, ganha do Bragantino. Então, olha a sequência que o Bahia impôs nessas 6 primeiras rodadas, falando das 5
das 5 últimas agora, e ele impõe dentro de campo, né? Ganhando, empatando no Clássico e ganhando as outras partidas. Invicto, né? Invicto. Perdeu pra ninguém. Então, olha como é que a visão agora do Bahia. E o Bahia já vem nesse crescimento, depois do investimento que foi feito e tudo mais. Ele vem fazendo jus ao investimento que ele recebeu. É por isso que eu falei do Flamengo anteriormente. Contratações do Bahia não foram contratações aleatórias, vamos dizer assim, né? Não, tem que contratar para depois vender. Não, calma aí. Vamos montar um elenco para a gente poder crescer no campeonato e aí isso vai trazer um resultado para o clube. Que é o que talvez falte para o Vasco, né? Porque o problema não é a falta de dinheiro hoje no Vasco, porque foi feito os aportes, salário um dia, patrocínio agora, tudo rolando. Mas e essa organização de que, calma aí, o clube ganha dinheiro se ele estiver no topo? Foi o que o Flamengo fez, o que o Corinthians fez também durante muito tempo, e agora talvez o Corinthians passe por uma crise financeira muito grande. Já está sendo falado, inclusive, sobre recuperação financeira, enfim, algumas coisas aí do Corinthians, e por falta de grana não é, porque o balanço do Corinthians, o faturamento é lá em cima. Mas olha essa desorganização, o que acontece, né? Só o Bahia melhorando a organização, fazendo um preparatório lá em Manchester, né? Não só do Rogério Ceni como técnico. Inclusive, o que vocês acham aí do Rogério Ceni? Eu achei uma evolução grande dele, né? Depois dessa pré-temporada, de todos os clubes que ele passou, de São Paulo, do Flamengo, ele evoluiu também como técnico, nessa carreira dele que relativamente nova, né? Ele foi lá para aprender com o melhor treinador do mundo, né? Foi com o Guardiola. Né? Isso é unânime, né? Unânime, né? Com o melhor do mundo hoje, né? Melhor. Hoje é melhor, né? Tem o Klopp ele também, mas ainda o Guardiola ainda tá... Pra mim ele é o que tá no topo dos treinadores, é o Guardiola. E isso a gente tá conseguindo ver em campo, né? O desenvolvimento do Bahia, não só como estrutura financeira, organização, mas do próprio treinador também, né? Aí a gente viu nos últimos tempos, que você vê, a gente está falando agora do Bahia, por exemplo. O Bahia está sendo bem administrado, né? Porque os bastidores fazem muita diferença dentro de campo também. E a gente está vendo isso aí com o Bahia. Sim. A gente está vendo os resultados do Bahia, entendeu? Então tem clube que às vezes ele é grande, mas se não tiver uma boa administração, né? Como eu sempre costumo ressaltar o Eduardo Bandeira de Melo, né? O Flamengo durante um bom tempo roeu o osso, mas hoje o Flamengo está aí, né? Podendo falar do elenco do Flamengo, podendo falar dos títulos do Flamengo, entendeu? Porque foi bem administrado. E o que aconteceu com o Bahia foi isso, toda essa reformulação, esse investimento, e eles estão se dedicando, né? Como vocês citaram o Rogério Ceni, a eles realmente fazerem a diferença nos campeonatos, que é isso que o clube tem que fazer. Porque se eles querem evoluir, não é só o clube. O treinador também tem que crescer junto. Exatamente. Né? Tem que estar dentro do projeto, né? Não pode ser algo à parte, né? O treinador. Uma boa administração de qualquer clube, deixa o clube lá em cima. Um exemplo, a América, que nós falamos de um vídeo, né? O Romário agora está dando uma administração melhor no América. E está evoluindo. Por isso a gente falou sobre esse crescimento que o América tem, né? Ou seja, não é só o treinador, não é só o jogador, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma parte política. Quando isso tudo está alinhado, a tendência é do clube realmente desenvolver. Inclusive tem o Botafogo, né? Que teve essa compra, essa SAF que o Botafogo virou, que evoluiu muito, né? No ano passado foi um dos candidatos a ganhar o campeonato, acabou que no segundo turno, como nós falamos, o Botafogo caiu bastante, porém, esse ano ele está se mostrando de novo que veio para chegar de novo, né? Veio para chegar, apesar de ter altos e baixos, né? Empatou com o Fortaleza o último jogo, foi no Castelão, tudo bem, né? Você não está jogando com um time qualquer, jogando com o Fortaleza, que também é um dos times exemplos sobre desenvolvimento do clube técnico que está lá, um dos técnicos que está há mais tempo dentro de um clube aqui no Brasil, né? É verdade. Esses clubes têm dado uma crescida, né? Fortaleza, Bahia, Bragantino, os que viraram SAF, né? Nem todos, mas os que estão virando SAF, a gente está começando a ver uma melhora no clube. Desses clubes. Depois o Botafogo também perdeu para o Bahia na quinta rodada, mas aí no Engenhão, ou seja, nós acabamos de falar do Bahia, e o Bahia vem no Engenhão, se impõe e ganha do Botafogo de 2-1. Mas aí o Flamengo teve antes disso um 2-0 contra o Flamengo. Né? Então você vê que o Botafogo, eu vejo ele com muito altos e baixos ainda para esse campeonato. Eu não sei o que esperar do Botafogo ainda para esse ano. Diferente do Bahia, que eu já creio que vai ficar lá nos primeiros, o Botafogo eu ainda estou inseguro. No início a gente viu alguns clubes como candidatos a ser campeão, mas agora o andamento do campeonato já vai mudando. E até chegar na metade a gente ainda não tem uma noção de quem vai chegar lá na frente para ganhar esse título do Campeonato Brasileiro. Eu acho que em relação ao Botafogo,
o Botafogo tem time para poder chegar aí nas cabeças do campeonato, ou até mesmo ser campeão, na minha opinião, porque ano passado, por que acontece durante a temporada? Na minha opinião, acho que essa troca de técnico, e toda hora, isso de fato prejudicou o Botafogo ano passado. De fato, isso foi uma das coisas que prejudicou o Botafogo. Claro, eu não vou justificar 100% isso pelos resultados que o Botafogo apresentou no segundo turno, porque não foi só a troca, mas isso daí influencia muito, porque você começa um trabalho. Aí daqui a pouco, eu sou técnico do Botafogo, dando um exemplo. Aí eu saio, entra ele tem uma metodologia, depois ele sai, entra você no meio de um campeonato. Aí tem os técnicos têm muito isso. Jogava um jogador preferido dele, aí ele tira e bota outro. Aí você entra e bota. Aí toda a estrutura dali do campeonato, da estratégia do time titular que vai ser colocado, que está entrosado, desmonta tudo. Toda hora você tem que estar reformulando. Às vezes muda a formação também. A formação. Um joga com 4-4-2, outro joga 3-4-3. Exatamente. Mesmo sendo o mesmo elenco, mas dentro de campo isso reflete diretamente. Agora, cada treinador tem o seu estilo. Exatamente. A sua forma de jogar. Agora você vê o Botafogo ele tem um time. O time do Botafogo é um time bom. É um time bom. É um time que, como eu falei, pode chegar nas cabeças aí do campeonato e ser até campeão brasileiro. Agora, tem que deixar o técnico do Botafogo trabalhar. Tem que deixar ele trabalhar. Agora, daqui a pouco o Botafogo perde mais um, sai, bota outro. Isso aí... Isso também acontece muito aqui no futebol brasileiro. É uma cultura já, né? Eu vejo até como uma cultura, lá porque isso acontece... diferente. Os treinadores ficam 2, 3 anos, mas aqui não. Começou a perder 3, 4 derrotas seguidas, já perdem a culpa é do treinador, troca o treinador que mantém o elenco, mas troca o treinador que é ele que não traz o treinador é até bom, mas aí os jogadores não mostram futebol, como é que faz? O Tite é bom, aí o Flamengo não estava jogando nada, a culpa é de quem? Os jogadores não estão jogando dentro do campo. Sim. Não está mostrando futebol. Nessa hora não se fala sobre a parte política do clube, não se fala sobre o atleta que está fazendo coisa errada, que está trazendo um problema interno ali nos bastidores, né, dentro do vestiário, não se fala. A culpa é do treinador. Ele pode errar, fazendo substituição errada, né, um que não bateu ali no campo, mas não deu resultado. Mas os jogadores ali são todos bons. Por que não rende? Eles não estavam jogando nada, agora começou a dar uma melhorada, ganhou do Corinthians e tal, né? Mas o rendimento é deles. O treinador só cobra o que eles têm que fazer. E já associado a isso, nós temos o Fluminense também na zona de rebaixamento, né? que não seria algo que no início do campeonato nós iríamos prever o Fluminense na zona de rebaixamento após ter sido campeão da Libertadores. Exatamente. Não seria essa a nossa visão, né? Até porque no início estava assim, vai vender jogador, não vai vender jogador, vai repor com quem? E não mudou muito, né? Teve a saída do Nino, não teve uma mudança absurda ali de jogadores, de atletas no Fluminense, com o mesmo treinador e fez a grana entrar, né? Porque daí entrou grana devido a essa sequência que o Fluminense teve ano passado e agora o Fluminense na zona de rebaixamento. O Fluminense foi campeão carioca, né? Depois veio o título da Libertadores inédito aí pro clube. E muito se fala, eu até queria até uma opinião dos meus companheiros aqui, muito se fala no dinizismo, né? O que vocês acham do dinizismo? Porque eu acho, na minha opinião, o Diniz um ótimo técnico. Mas a estratégia dele, eu acho que muitos treinadores já perceberam. Então o Fluminense não está conseguindo mais evoluir, né, nos jogos do Fluminense, como era aquele passe aqui, aquele passe ali, aquele ataque que ele tem dos 4 da frente atacarem ao mesmo tempo ali, pressionar o... Como se ele não tivesse outra saída, né? O Diniz joga nesse modelo, se você entender, matou o Fluminense. É mais ou menos isso. Não é jogando o verdadeiro feijão com arroz. Trazendo pro Abel, pro Abel do Palmeiras e pro Tite no Flamengo hoje, a cada jogo é uma partida nova. Já no Diniz já não é tanto essa diferença. Se jogar bem, o Abel ele muda. Então, o Abel e o Tite, durante o jogo, dependendo da partida, ele e o Tite, eles programam o time para aquela partida. Já o Diniz não é tanto assim, né? Já é uma coisa mais... Então, muito se questiona sobre o Diniz, o seguinte, é exatamente isso, durante o jogo ele mudar a estratégia, ou pro segundo tempo ele vir com uma outra estratégia, ou seja, dizem que ele só segue aquela linha, né? A opinião de muitos aí. Mesmo padrão. Mesmo padrão, né? Não digo nem para se estender isso até a seleção, porque eu acho que o tempo que ele teve foi muito curto.
entendeu? E a seleção... Ele foi pra tapar um buraco, né? A gente Tem uma depois outra, vai comentar sobre a seleção brasileira, que tem... Os bastidores da seleção brasileira são complicados, essa que é a verdade. Mas o Diniz, eu acho que talento ele tem, mas eu acho que ele tem que inovar. Sim. Ele tem que inovar, tem que porque mudar ele tem um time bom nas mãos, se provou aí, é o atual campeão da Libertadores, mas eu acho que o Diniz tem que inovar ali a estratégia durante o jogo, ou no segundo tempo, se ele de repente tá perdendo o primeiro tempo, ele fazer algo diferente para poder surpreender os adversários. E tá chegando aí o Thiago Silva, né, para repor ele. Para repor, né? Mas depois dessas primeiras rodadas, do Fluminense já lá embaixo, já rolando ali uma pequena crise ali talvez, né? Será que o Diniz continua, será que o Diniz não continua? Mas sem esse envolvimento também financeiro do clube, esse aporte para poder elevar ali o nível do clube, trazer jogadores novos, até por conta das competições, né? Não, aqui a gente está falando de Brasileirão, mas outras competições envolvidas, né? Durante o ano, Libertadores, Copa do Brasil. E agora mais do que nunca, né? Porque com essa paralisação do Campeonato Brasileiro, que é um outro tema aqui que nós vamos falar agora, com essa paralisação de 2 rodadas e que já estamos aí de alguns clubes lá do Sul e agora dessas próximas semanas aí até dia 1º de junho, isso também vai atrapalhar. E aí vai atrapalhar lá na frente, porque daí depois os jogos vão se apertar cada vez mais, né? Ou seja, vão ter mais jogos na semana, vai ter mais pressão, vai ter que cobrar mais o elenco, vai ter que, quem tiver mais time vai ter mais chance de sobressair mais. Porque o Grêmio, o Inter e o Juventude, né, eles estão com os jogadores parados, eles não estão fazendo nada. Pode estar fazendo agora, essa academia, semana começaram os treinos essa semana. Mas né? o bom é um bola rolando. Bola rolando. Tem que ser treino de bola rolando. Ali que vê que eles vão aperfeiçoando mais, né, para poder estar fazendo as partidas. E os times... Mas eles ganharam um espaço, né, para poder treinar. Sim, agora... Os clubes ofereceram, né? Agora com essa paralisação, que eu queria até saber a opinião de vocês, se vocês concordam ou não com essa paralisação, foi dito também sobre paralisar o campeonato todo por um período mais longo. Acho que fica inviável, né? Não teria como, né? Necessidade para isso. Eu acho que sim, a gente... Tem lá o pessoal que está sofrendo, o Rio Grande do Sul inteiro, inclusive eu sou do Rio Grande do Sul, né? É algo muito triste, mas o campeonato é algo à parte. Né? Vamos dizer assim, né? O resto do Brasil ele não parou por conta dessa situação. Aliás, parou pelo que o povo tem feito, né? O povo se uniu, isso foi muito bacana, né? O povo se uniu, os clubes se uniram, os jogadores se uniram para a gente tratar de uma única coisa, que é ajudar aquelas pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul. Mas se tratando de agora de negócios, de empresa, as empresas no mundo continuaram, o trabalho continua, a gente aqui do Rio de Janeiro falando, continua o nosso trabalho, continua os nossos vídeos, as coisas não podem parar. Então eu acho que essa reorganização foi ótima, mas parar o Campeonato Brasileiro por 1 mês, 2 meses, eu acho que fica inviável. Até porque tem patrocínio, tem estádio de futebol, tem manutenção de salário de jogador, como é que paga a manutenção, tem o espaço na televisão que é pago pela imprensa, né, pelas televisões, para os clubes poderem passar os jogos lá. Então, se não tem isso, como é que tem pagamento? Se não tem isso, como é que tem o patrocinador? Ou seja, como é que você paga o salário do jogador? Então, tem muita coisa envolvida. Não é só pelo motivo. Se fosse parar pelo motivo, eu acho que seria unânime, né? Para tudo, primeiro e vamos recuperar o Rio Grande do Sul. Mas, se tratando agora de um outro negócio aqui do campeonato, não é bem assim, né? Eu acho que a gente teve toda essa comoção, não é para menos, né? Isso que aconteceu no Rio Grande do Sul é algo assim fora do normal, realmente. Nossa solidariedade aí, a gente da Arena do Gol a todo o povo do Rio Grande do Sul, e vocês que ainda não ajudaram, se puderem ajudar, vai ser muito bem-vindo, porque o que aconteceu ali foi algo extremamente ruim, né? E a gente não sabe nem como vai ser o futuro do Rio Grande do Sul, porque vai ter que montar toda uma estrutura, porque a natureza ela não tem, a gente não tem domínio sobre a natureza. Então a gente vai o que vai acontecer com o Rio Grande do Sul só Deus pode dizer, né? Mas todo mundo com certeza vai trabalhar para isso. Mas falando aqui para o futebol, eu acho que quem vai perder com isso, no sentido, né, obviamente, como o Daniel falou, né, a gente tem muita gente solidária, todo mundo ajudando e vai ajudar até o final, mas como a gente está tratando aqui sobre futebol, acho que o Juventude, o Internacional e o Grêmio, eles vão perder só num sentido, porque o povo do Sul, eles não vão ter cabeça para torcer para clube, pelo menos a grande maioria, né, até pelo que aconteceu. Então, mais ainda, vai ter que haver dedicação dos clubes, dos jogadores, para poder
participar dessas competições e levar, de repente, disputar esse título de uma maneira bem diferente, né? Sem o apoio da grande torcida do Grêmio, grande torcida internacional e também de Juventude, como eu repito, né? Mais pelo que aconteceu, que realmente para ter cabeça, para torcer, por mais que seja amante do futebol, é complicado por tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Assim, eu, no meu ver, eu acho que não haveria necessidade de paralisar o campeonato a longo prazo, né? 2 meses, 3 meses. Eu acho que não haveria necessidade para tudo isso. Foi dado aí o prazo até dia 1º de junho, né? Então, é um prazo que dá para averiguar algumas coisas, ver o que está precisando, o que pode fazer. Até a ajuda dos outros clubes para ceder os centros de treinamento para os clubes do Rio Grande do Sul. Que eles vão ter onde treinar agora, né? Para poder ajudar os seus atletas, vai ter um estádio para jogar. Os clubes estão cedendo, estão sendo solidários. Então, eu acho que não haveria necessidade de paralisar totalmente o campeonato. Inclusive, voltando para o dia 1º de junho, então, quando volta o Campeonato Brasileiro, por enquanto, essa é a decisão, né? A gente não sabe o que pode acontecer mais para frente, mas essa é a decisão. Até o dia 1º de junho está paralisado o Campeonato Brasileiro. Mas dia 1º de junho voltando, nós temos alguns jogos importantes já, né? Nós temos o Fluminense jogando com o Atlético Goianiense, mas para o Fluminense talvez seja um jogo de tudo ou nada para sair dessa crise que a gente falou aqui, né? Sobre a situação do Fluminense na zona de rebaixamento. O Grêmio enfrentando o Botafogo, ou seja, para o Botafogo ou vai se estabelecer nas primeiras colocações, ou vamos mostrar uma recuperação do Grêmio aí também. E o Corinthians, depois dessa crise toda que vem rolando, né, financeira, política, ali, pega o São Paulo. Clássico paulista, né? Clássico paulista, né? Dentro de casa, torcida pressionando. Já levantando aqui a polêmica, o que vocês acham do resultado desse jogo? Pois e o Corinthians tá acima do Fluminense uma posição só da zona de rebaixamento. Ou seja, se o Fluminense ganha, ele empata ou perde ali pro São Paulo, aí a crise se estabeleceu de vez no Corinthians, né? Resultado do jogo. Pegou pesado agora, né? Resultado do jogo. Eu vou no empate. Eu aposto no empate nesse jogo. Corinthians e São Paulo? O empate. Pra mim vai ser empate esse jogo. Porque independente de qualquer coisa de crise, o Corinthians vai estar... É um clássico, né? É um clássico, mas pra né? mim eu acho que o Corinthians vai ganhar esse jogo. Corinthians. Diga aí. São Paulo 1-0. São Paulo 1-0, falou até o resultado, agora é categórico, hein? Sim. Agora é isso aí. E você, nosso amigo... Se trata de um clássico, né? Eu não vou botar um placar tão extenso que a coisa não é bem por aí. Mas seria por aí, eu acho que o São Paulo ainda tá melhor no campeonato, em todos os sentidos. Sim. Então, a recuperação do São Paulo depois da troca de técnico foi muito melhor do que o que a gente vem passando no Corinthians, né? Vendo no Corinthians. E você, nosso amigo telespectador, o que você acha desse clássico? Voltando já ao campeonato, outros jogos também, mas com foco nesse aqui de Corinthians e São Paulo, quem vai ser o vencedor ou se vai ser empate? Uma recuperação do Corinthians ou não, afunda o Corinthians na crise e no campeonato também entrando na zona de rebaixamento, escreva aqui nos comentários. E nós teremos também um outro jogaço, né, que é Atlético Mineiro e Palmeiras. E aí, hein? Esse complicou agora. Esse aqui, falar de um resultado Aqui vai ser jogão. Jogão, hein? Acho que pra mim o Atlético Mineiro ganha. Atlético? Vai dar Atlético? Que muito se falou jogo aqui, na Arena MRV. Muita gente falou aqui do Flamengo, falamos do Palmeiras, do Bahia, mas o Atlético Mineiro tá um timaço. Tá um timaço, né? Um time bom. Obviamente, o time do Atlético Tem um jogo Mineiro. da liderança aí. Pois é. Atlético Paranaense e Flamengo. Atlético Paranaense e Flamengo, jogo da liderança. O Flamengo pode assumir aí, dependendo do resultado do jogo do Bahia. Né? Ou seja, o Flamengo pode se tornar líder e o Atlético permanece ali ainda em primeira, segunda colocação, mas o Flamengo pode ter a oportunidade aí da liderança já, né? De qualquer forma tem que ganhar, né? Não tem que ganhar, né? Lá é buscar a vitória. É porque hoje em dia não tem jogo fácil. Não existe mais jogo fácil. Os campeonatos estão cada vez mais acirrados, cada vez mais disputados e o Campeonato Brasileiro é típico de uma disputa dessa, porque além de ser um campeonato extenso, né, você oscila muito. Uma hora você está em quarto, outra hora você está em 13º. Então, e nesse início mais ainda, né? Porque uma partida faz toda a diferença. 3 pontos ali, muda a sua posição. Dependendo do time que vai enfrentar na tabela, 3 pontos vale 6. O próprio Vasco vai enfrentar o Cruzeiro, 2 times querendo se estabelecer na Série A de vez, né? Que são 2 grandes clubes que vêm passando por uma crise durante aí cerca de 10 anos, mas agora querendo se estabelecer na Série A é clássico também, né? Quem ganhar ali mostra que, a gente veio pra ficar aqui
nesse meio aqui para cima da tabela, né? Não veio para ficar lá embaixo, como no ano passado. Exatamente. Por isso que a gente fala, né? Que o Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo. Sim, exatamente. Interessante, hein? É briga lá na frente, briga no meio da tabela, para quem vai entrar para a Sul-Americana, quem vai de repente ali beirar uma Libertadores, não tem jogo fácil, né? Não tem jogo fácil. E inclusive Cuiabá e Fortaleza, né? O Cuiabá que ainda não ganhou nenhuma partida no campeonato, 0 pontos no campeonato, vai jogar em casa, não é fácil, na Arena Pantanal. E Fortaleza com um time bom que tá. Fortaleza com um elenco muito bacana. Vai ter o trabalho, se quiser ganhar vai ter um trabalho contra o Fortaleza. Vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho. Eu acho que vem valorizando muito também o Campeonato Brasileiro, não sei se vocês vão concordar. Esses times que vêm para o Campeonato Brasileiro da Série B, né, que estão disputando a Série B e sobem para a Série A, a Série B, ela hoje em dia ela é muito mais bem preparada, muito mais bem disputada, os times estão muito bem na Série B, né? E há todo um investimento muito maior hoje em dia também, na Série B vem crescendo demais. E isso qualifica o Campeonato Brasileiro a ser esse campeonato acirrado. Né? Traz os clubes mais preparados para a Série A, vamos dizer assim, né? Agora, os times que estão na Série B eles estão se estruturando melhor, porque quando chega na primeira divisão é diferente. Sim. Eles têm que chegar estruturado para que não venha voltar para a Série B. Para não voltar, né? Exatamente. Meus amigos, e antes da gente finalizar, eu gostaria de fazer só uma pergunta aqui categórica também. Quem vai ser o campeão do campeonato? Já dá para prever ou por enquanto é achismo ainda? Pelo menos dois. Só dois. Aí não, 3 fica muito fácil. 2 times que podem brigar ali por essa decisão aí do campeonato ser campeão. Flamengo e Atlético. Flamengo e Atlético. Atlético Mineiro ou Paranaense? Mineiro. Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo e Atlético Mineiro. Eu vou de Flamengo e Bahia. Vou de Flamengo e Bahia. Esse ano, pra mim, Flamengo e Bahia são os 2 primeiros do campeonato ali. Sem dúvida. E você, nosso amigo, comenta aqui embaixo também. Já aproveita, ativa o sininho. Como é que é? Me ajuda aí, clicando aí. Clica aqui, dá um like, segue aqui, segue coloca a sua opinião sobre o Campeonato Brasileiro, o que você está achando do Campeonato Brasileiro, quem é o time que tem aí uma grande chance de ser campeão esse ano de 2024, que aconteça essa recuperação no Rio Grande do Sul, não só nos clubes, mas no Rio Grande do Sul como um todo. Se você puder, ajude o Rio Grande do Sul, isso é muito importante, a nossa união como brasileiro, para ajudar o Rio Grande do Sul, essas pessoas que estão lá, porque essa catástrofe poderia ter acontecido em qualquer lugar do nosso Brasil. Então, ajude, isso é muito importante, você vai estar ajudando outras pessoas que estão lá também. Tá bom? Um grande abraço, Arena do Gol e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal.